Fala, meus amigos, quem me segue pelo Instagram sabe que hoje pela manhã eu adquiri uma pistola elétrica da Intec Machine, que é uma pistola elétrica que é montada aqui no Brasil, mas que é fabricada na China. Então agora eu vou mostrar para vocês um pouco sobre ela antes da gente ir lá e fazer o teste em campo, né? Porque ferramenta tem que aguentar em campo, só aqui não serve. É uma pistola elétrica que eu gostei bastante do modelo dela, porque ela tem um suporte ergonômico que você pode ficar, então ela fica em pé. Eu achei super interessante isso daqui. Eu já liguei ela e percebi que o motor dela faz um barulho consideravelmente alto. Esse daqui é o motor dela. Ele também vem com um soprador, onde você encaixando aqui, ó, serve para encher balão, encher boia, ou varrer alguma coisa, né, porque é um soprador. E ela também vem com um medidor de viscosidade. Você coloca aqui para colocar no copo, né, para testar a viscosidade da tinta, do verniz, o que você for usar nela. Ela também, aqui atrás, tem um regulador de pressão, onde para regular você deixa ela ligada, né, aperta até o máximo e aqui você regula a pressão da tinta, que vamos ver logo a seguir quando fazer o teste em campo. Para encaixar ela aqui no motor é algo bem simples, é só você empurrar e fazer a virada. O peso dela, sim, vazia, né, porque ela está seca. O peso dela aproximadamente aqui é de 1 kg, 1,2 kg. Provavelmente depois de encher ela vai chegar ali beirando os seus 3 kg. Para fazer serviços pequenos, acredito que não tem nenhuma dificuldade, mas com serviço mais longo, com certeza o braço vai cansar. Vamos falar um pouco mais dela. O modelo dela é o HV400, né? Como eu falei, é uma pistola chinesa. O valor dela é muito em conta. No final desse vídeo eu vou falar sobre aonde adquirir e qual é o valor dela hoje. Lógico, se ela passar nos testes. Então vamos para os testes em campo para poder ver se essa pistola elétrica aguenta o tranco. Então até lá. Estamos aqui agora no teste de campo da Intec Machine HV400 e duas coisas que eu reparei. A primeira é que a sua tomada tem apenas 60 centímetros de cabo, então provavelmente você vai ter que usar uma extensão para trabalhar com ela. A notícia boa, a tomada é modelo padrão mundial e de 2 pinos, então ela vai servir em qualquer tomada a Brasil afora aí. E outra coisa interessante que eu percebi dela é que, como eu sou um adulto de 1,80 m, eu tenho uma mão consideravelmente comum para um homem dessa. E o gatilho dela é de 2 dedos, como vocês podem ver, fica muito mais harmônico usar de 2 dedos. Então, o primeiro teste, vamos colocar a viscosidade o mais baixo possível, então vamos começar com a água, que tem viscosidade de 1,002. Para quem está perguntando por que eu vou querer colocar água, é simplesmente porque às vezes você mexe com jardinagem e aonde você está não tem uma mangueira, não tem como chegar uma água, então aqui o reservatório dela é de meio litro, então dá para guardar bastante planta. Então vamos começar ela com água. Como eu comentei naquele vídeo anterior, o barulho dela é meio alto, então para proteção sua, use sempre o protetor auricular. Se for trabalhar com ela com algum tipo de material sintético, igual verniz, use sempre óculos e com certeza uma máscara. Aqui, como estaremos usando água, eu não usarei uma máscara e nem óculos. Mas o abafador vai ser preciso. Vou ligar ela agora, vou deixar ela um pouco aqui perto do microfone e vocês vão ver a altura que é o motor dela, consideravelmente alto. Então vamos usar ela na versão água. Fizemos o teste com a água, vocês viram que a maquininha saiu super bem, mas com a água não é nenhum teste, né? Antes de eu passar para os testes com as tintas, eu queria falar para vocês quais são os ângulos de jato que essa maquininha aqui dispara. Que nessa posição aqui, ó, que é na transversal, como vocês podem ver, ela manda um jato circular, um jato redondo. Vou mostrar para vocês verem.
quando você coloca ela na posição, vertical, assim, ela joga um jato horizontal, que seria excelente para pintar uma parede, como se fosse com uma airless. E aqui, na versão horizontal, a versão horizontal dela, assim, na versão horizontal, que é o mais ideal para se pintar um portão, você pinta na versão horizontal. Agora, vamos para o teste com as tintas, com viscosidade, né? Essa maquininha, a viscosidade máxima que ela aguenta, por ser 400 watts, é de 30 dns, né? Que é o medidor de viscosidade. Eu vou ensinar para vocês agora como que você usa o medidor que vem nela para calcular a viscosidade, e a gente vai para a aplicação da tinta látex primeiro, tá bom? Até daqui a pouco. Como eu mostrei no vídeo anterior, esse daqui, ó, é o medidor de viscosidade. Agora vamos para o teste de viscosidade, lembrando que eu falei que o máximo que a maquininha aguenta é de 30 dns. Então, vamos lá, como que testa a viscosidade? Você pega o fundo aqui, tampa ele com o dedo e enche com a tinta até o máximo do copinho. Depois de você ter enchido, você pega o celular e coloca no cronômetro. Tá dando para vocês verem aí? Tá no 0, né? Então, essa tinta, depois que eu tirar o dedo, tem que cair aqui no copo medidor em menos de 30 segundos. Se passar de 30 segundos, quer dizer que a viscosidade dela está maior do que 30. Então vamos fazer o teste agora. Eu vou soltar e vou ligar aqui o cronômetro. Tinta acabou, deu 10 segundos. Quer dizer que a viscosidade dessa tinta que eu estou usando está de 10. Então, ou seja, a maquininha vai aceitar bem e vai jogar ela bem na parede. Então agora vamos para poder ver a qualidade da aplicação dela na parede. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. A regulagem aqui, ó, quanto mais viscosa a tinta for, mais você tem que abrir aqui. Quanto menos, mais você fecha. Você pode fechar até no limite mesmo, que aí eu acredito que ela vai soltar um jato de bastante qualidade. Aqui os primeiros jatos aqui, ele foi bastante fraco. Depois que eu abri, aí como vocês podem ver, cobriu bem. Então, tem uma boa qualidade. É lógico que aqui a tinta está sendo aplicada direto no reboco. É só para fazer um teste. Eu deveria ter realmente usado, era um selador, mas o selador eu não tenho aqui para fazer o teste, mas com a tinta também já serve. O que eu percebi sobre o uso dessa máquina? Como eu falei, ela pesa quase 3 kg para aplicação, já completa aqui, cheia. E o motor dela esquenta bastante, muito, mas esquenta muito mesmo, que se você não estiver usando uma luva e encostar aqui sem querer, você queima. E queima de dar uma queimadura grave mesmo, porque isso aqui esquenta muito, foi o que eu percebi, esquenta bastante. Bom, preciso falar sobre os pós e contras dessa máquina, mas antes eu vou fazer o teste com esmalte sintético. Eu até já fiz o teste
em outro lugar. Eu vou colocar o vídeo aqui na sequência para vocês. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o nosso canal crescer. Se você estiver gostando do vídeo, você sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Tudo que você puder fazer para me ajudar, eu aceitarei de coração. Então eu vou deixar aqui agora o vídeo do teste dela e a foto, depois de finalizar um portão com esmalte sintético. Logo depois desse vídeo, eu vou fazer o feedback dela, vou falar os pós e contra e vou falar se eu compraria e se compensa você comprar. Vou falar também o valor dela no mercado hoje, em abril de 2021. Até lá! Então, vocês viram a qualidade daquele portão? Cara, essa maquininha me surpreendeu na qualidade. Com isso ela ganhou um ponto comigo. Mas então vamos lá. Pós e contra. Pós, qualidade e acabamento. Gostei muito. Ela entregou um acabamento bem maior do que muitos compressores de ar direto que eu já usei. Outro pós dela, que eu gostei bastante. O acabamento dela. Ela possui um tipo de plástico que é muito fácil de limpar. Como vocês viram, eu pintei um portão marrom e muitos outros tipos de pistola, mesmo passando thinner, querosene, é difícil de fazer ela voltar a ficar novinha. E essa daqui, só passando água rasa, eu consegui fazer ela voltar toda. Ela se limpou sozinha praticamente. Quando você puxava assim com o dedo, ela ia tipo enrolando, parecendo que tinha tipo um filme por cima do plástico dela. E é um plástico de boa resistência, o gatilho dela é muito bom, não tem folga. E aqui também nenhum tipo de folga quando você mexe aqui no bico dela. Então isso para mim é os principais pós dela e o valor também, né? Não pode esquecer. Coloca aqui embaixo aqui, ó, o valor também é um pós dela, porque o valor dela hoje no mercado tá R$300, mas você consegue achar até mais barato que isso. Essa daqui eu adquiri por 300, cara, incrível. Mas tem os contras. Os contras, para mim, o principal contra dela, ela esquenta muito. O calor dela aqui, eu expliquei no vídeo, esse regulador dela aqui fica muito quente e pode até queimar a mão. O outro contra dela, eu achei o cabo de energia dela muito curto, embora seja um cabo universal, né, de ponta universal, mas eu achei bastante curto. E um outro contra dela é o peso. Eu acho que ela fica bastante pesado, então quando você for fazer um serviço aí de um portão um pouco maior, ou se você for pintar um cômodo todo com ela, né, eu não aconselho, mas você pode fazer isso, o peso. Então os contras dela seriam a temperatura, que ela aquece muito, o cabo de energia curto e o peso. Mas então, sincero, você compraria? Sim, compraria por causa do acabamento. Hoje em dia, no meu trabalho, eu priorizo o acabamento, tem que ficar bonito, tem que ficar bem aceitável pelo cliente e foi um acabamento bem satisfatório. Eu indicaria para que você comprasse também. É uma máquina que me surpreendeu, tanto pela marca, que eu não sabia nem que existia essa marca, e pelo valor, né? Quando você compra, você vê as concorrentes dela no mercado com valor de R$500 para cima. Chega ela com 300, eu até pesquisei na internet, achei por 280 também. Então, R$300 uma máquina dessa com certeza vale a pena. Mas e aí? Qual outro tipo de máquina você gostaria que eu testasse aqui no canal? Escreve aqui embaixo no comentário aqui, fala assim, testa lá uma máquina tal que ninguém nunca ouviu falar. Eu vou procurar ela e vou testar ela para poder ver se compensa adquirir, tá bom? Meus amigos, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, deixa o like e tamo junto.